Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, e a viagem? E a viagem? Quando nós nos propomos a fazer uma viagem, seja uma viagem de fim de ano, seja uma viagem de férias, seja uma viagem que eu me proponho a resolver ou solucionar algum problema, alguma dificuldade, seja uma viagem a negócios, seja uma viagem para ajudar algum membro familiar, o que é que se faz na viagem? Qual é a programação que nós temos para a nossa viagem? Primeiramente, nós estabelecemos aí uma data, um tempo aproximadamente. Dependendo para onde eu vou, tem que estar bem de bolso. Então eu tenho que calcular um tempo para fazer as economias. E a gente fica a imaginar aonde eu estarei indo. A gente se preocupa com o nosso repouso, a nossa estadia, lugar onde vamos repousar o nosso corpo. A gente se preocupa com a alimentação. Para a nossa viagem, então, dependendo do lugar onde eu vou, na hora de fazer as malas, nós colocamos determinados tipos de roupas, mais quente ou mais fria, para um determinado momento, local ou época onde eu estarei indo. Naturalmente que nós queremos uma viagem prazerosa, uma viagem que traga harmonia, gere paz e favoreça o meu descanso. Se é uma viagem de negócios, que os meus negócios sejam bem sucedidos. Se é uma viagem para solucionar e resolver problemas, que de fato eu volto com uma resposta positiva diante da situação pela qual eu me propus a ir nesta viagem. O que essa história da viagem tem a ver com o Evangelho? Na minha viagem eu vou sozinho ou vou levar acompanhantes? Quantos dias vou ficar em minha viagem? Se olharmos para o Evangelho de hoje, na narrativa de Marcos, no capítulo 10, versículos de 35 a 42, nós veremos que Jesus está justamente numa viagem, onde ele sai de Cafarnaum para ir a Jerusalém. Jerusalém é centro do poder econômico, social, político e religioso. Então, entendendo essas vertentes, se olharmos para o contexto do Evangelho, nos versículos anteriores, 32, 33 e 34, Jesus vai falar abertamente para os seus discípulos: nós vamos a Jerusalém. Lá o Filho do Homem deve sofrer, ser insultado, rejeitado, condenado à morte e levado de fato a morrer. E aí eu lhe pergunto, agora nós abrimos um parênteses: se você vai para uma viagem, se é de avião, você de repente percebe que o avião não está legal, está um tumulto, você vai tomar o avião para viajar? Se de repente você vai de carro, o carro não está legal, e você percebe que você vai morrer nesta viagem, você vai na viagem a si mesmo? Você vai tomar alguma condução, sabendo que você está correndo um risco de vida e que isto vai levar à sua morte? Você vai de bom grado, de paz e de tranquilidade? Certamente nós diremos não. Então, nesta viagem a Jerusalém, por ser estes centros que já disse as 4 formas: social, econômica, política e religiosa, Jesus tinha plena consciência de que no seu anúncio pelo reino, de que a sua forma de indicar a palavra de Deus como fonte de vida, lá ele haveria de
estará no terceiro dia. Então era uma viagem tensa, uma viagem dificultosa, uma viagem problemática. Mas mediante esta realidade, nos versículos aí apresentados 35, 36, 37, 8, 9 e 40, dois dos discípulos não entenderam nada com esse propósito de que o sofrimento, a miséria e a morte faz parte da natureza humana. Eles se aproximaram de Jesus Cristo e simplesmente disseram assim: Mestre, nós queremos que nos faça aquilo que vamos te pedir. Veja a indagação destes. Eles não pediram por favor, eles exigiram: queremos que nos faça o que vamos te pedir. E a resposta do Cristo é: o que quereis que eu vos faça? Rapidamente esses discípulos provam a incapacidade do entendimento. Queremos que nos conceda um lugar à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Aqui nós então trazemos a primeira conclusão para a nossa reflexão evangélica, para a nossa homilia, para o nosso momento celebrativo. Quantas vezes deixamos tomar conta do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas atitudes, a autossuficiência, o egoísmo, o complexo de superioridade. Às vezes, quando disputamos aí lugares em nossas pastorais, movimentos e ministérios, na vida de família, o pai, o homem, a mulher, mãe, um quer ser mais do que o outro, mandar mais do que o outro na vida da família. Os filhos querem disputar o lugar junto aos seus pais, dizendo que ele tudo pode, tudo faz. Na vida do nosso emprego, no nosso dia a dia, às vezes puxamos o tapete um do outro, revelamos uma realidade de superioridade: eu faço, eu posso, eu sou. Na vida de poder política, econômica, social, às vezes nos esbanjamos, criamos determinados estados para arrogar aos outros que nós somos maiores. Irmãos e irmãs, às vezes não entendemos a trajetória da viagem de Jesus Cristo como cristãos. Jesus fala uma dinâmica do amor e do serviço, nós entendemos a dinâmica do verdadeiro sentido de que quem pode mais, manda mais. Às vezes Jesus diz assim na dinâmica do amor: amai-vos uns aos outros. Às vezes nós entendemos aí a dinâmica de que eu devo estar acima do outro. Veja, o Evangelho lhe traz essa perspectiva de uma caminhada diferente. Por isso Jesus vai retomar a caminhada com seus discípulos nos versículos subsequentes, 41, 2, 3 e 4 e 5, dizendo: olha, os reis as oprimem, os grandes as tiranizam, entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, o escravo, aquele que serve a todos. Está vendo que nessa proposta da viagem, Jesus, mesmo tendo consciência do seu sofrimento e da sua morte, ele é capaz de reacordar os seus discípulos para uma nova vida. E aí eu lhe pergunto: a nossa viagem, quando é que ela começa? No nosso nascimento, no momento da gestação. E nós vamos, na nossa viagem, ao nascermos, nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. As viagens, elas existem altos e baixos. As nossas estradas, às vezes, momentos onde vamos subir uma atitude íngreme, vamos descer uma realidade declive. Às vezes temos um lugar plano, às vezes temos curvas acentuadas, sejam estradas
estrada bem sinuosa e depois morremos. Por isso que Jesus agora vai questionar a realidade desses discípulos. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Por acaso podeis ser batizado com o batismo com o qual eu serei batizado? Cálice significa destino favorável ou não de uma pessoa. É o sangue. Batismo significa passagem da vida de pecado, morte, renascimento para uma vida nova, merecimento em Deus. Por isso que nos encontramos diante desta realidade ao lado do Cristo direito, cortado pela lança, sangue e água jorraram, para entendermos o sangue e a água, o cálice e o batismo, como uma proposta de vida para todos nós. Quem é que não tem as dificuldades, os problemas na vida, no dia a dia? Quem é que não encontra ao longo da viagem momentos bons e prazerosos, mas momentos tristes e dolorosos? Quantas vezes em meio à nossa viagem nós encontramos pessoas acessíveis, fazemos amizades, mas quantas vezes encontramos pessoas horríveis, horrendas, que geram para nós inimizades? A nossa vida está proposta a viver altos e baixos, momentos de tristezas e de alegria, de derrotas e vitórias. Então é nesta viagem, irmãos e irmãs, que Jesus Cristo propõe a atitude do serviço como uma proposta de uma vida nova. Por mais que eu trabalhe neste mundo, por mais que eu alcance e consiga títulos e mais títulos para a minha vida, por mais reconhecido que eu seja entre as pessoas, o que é que eu vou levar para o céu? De bens materiais. Depois que morre, todo mundo é igual, cadáver. A diferença vai estar na alma, boa ou má. A diferença vai estar nas boas obras que eu pude produzir aqui na terra. A diferença vai estar nas qualidades, naquilo que é o qualitativo da dinâmica do meu ser. Porque o corpo vai para o sepulcro, para o cemitério, e lá vai ficar. Agora a alma vai se qualificar diante do projeto de Deus. Por isso Jesus ele arroga para os seus discípulos a atitude de que não compete a ele lugar, conceder um lugar à direita ou à esquerda, e sim o merecimento do céu, e sim a atitude de merecermos a ação de Deus que transforma a nossa vida. Por isso, tantas vezes nós necessitamos de abrir a nossa consciência, de perceber o discernimento em nosso pensamento, de como servir ao reino, buscando a justiça no dia a dia. Coisa boa, coisa ruim, quem é que sabe? A nossa vida, irmãos e irmãs, a melhor forma de dizer sobre ela não são as palavras, são as atitudes, são os gestos. A forma dos outros me verem, me enxergarem, pode ser na ótica deles. Para uns eu sou bom, para outros eu não presto. Para uns eu ajudo, para outros eu atrapalho. Mas a reta consciência daquilo que eu sou, sinto e busco é o que irá permear a minha vida e a minha história. E é só isso que eu tenho que prestar diante de Deus. Lá diante de Deus, você não vai poder falar: olha, ele foi bonzinho, olha, ele foi maldoso. Diante de Deus, eu e minha consciência haveremos de nos colocarmos na balança, pesarmos coisas boas e coisas ruins e ver o merecimento do céu. Por isso que a morte, ela é única e individual a todos nós. Por isso Cristo alerta os seus discípulos que a sua ida para Jerusalém é uma viagem que vai gerar a morte.
Mas essa morte não é só morte, uma morte que vai qualificar a vida, porque ao dar a vida por amor, Ele resgata todos nós e traz o merecimento do céu. E aí eu lhe pergunto, como é que anda a sua viagem? Como é que anda a sua viagem? A sua viagem está te levando para o céu, embora conduzindo à morte? Ou a sua viagem tem feito numa realidade onde só pesa circunstâncias não agradáveis? Cada um de nós vamos observar. Para sermos grandes, devemos ser pequenos. Para sermos os primeiros, devemos ser os últimos. Servindo a todos. Essa é a qualidade. Por isso, a trajetória de Deus qualifica todo o nosso ser. Quem vive para servir, serve para viver. Aí está o projeto de Deus. Quando cortamos um pouco as nossas arestas da autossuficiência, do complexo de superioridade, as nossas arrogâncias, aprendemos a entender que dia após dia amadurecemos e crescemos na fé. Parem e pensem, observemos que o projeto de Deus é um serviço constante para todos nós. Amém.